Confesso que sinto certa vergonha quando penso que possuímos uma enorme rede ferroviária, enquanto o povo mexicano não tem nada, exceto uma ou duas linhas insuficientes. A velha teoria da autossuficiência econômica se deteriorou há muito tempo. É impossível que um país prospere em meio a um mundo faminto. Dagny pensou que, para transformar a Taggata Transcontinental no que ela fora há algum tempo, muito antes do seu próprio tempo, seria necessário regimentar cada trilho disponível, cada cavilha, cada dólar, e agora tudo era tão escasso. Repetiram também, na mesma sessão, os mesmos discursos sobre a eficiência do governo mexicano, que mantinha controle absoluto sobre tudo. O México tinha um grande futuro, diziam, e seria um concorrente perigoso em pouco tempo. O México é muito disciplinado, diziam os homens da diretoria, com uma ponta de inveja. James deu a entender por meio de frases que não concluíram insinuações vagas que seus amigos em Washington, que ele nunca identificava, desejavam ver construída uma ferrovia no México, que ela seria de grande ajuda em questões de diplomacia internacional, e que a boa vontade da opinião pública mundial pagaria largamente o investimento da Taggata Transcontinental. Votaram a favor da construção da linha San Sebastián. Um custo de 30 milhões de dólares. Quando Dagny saiu da sala de reuniões e caminhou pelo ar limpo e frio das ruas, ouviu duas palavras claramente repetidas em sua cabeça vazia e anuviada: caia fora, caia fora, caia fora. Ouviu espantada. A ideia de deixar a Taggata Transcontinental não era uma coisa que ela pudesse conceber. Aterrorizou-se, não com o pensamento, mas com a questão que a fazia pensar. Balançou a cabeça, com raiva, e disse a si mesma que a Taggata Transcontinental precisava dela agora mais do que nunca. 2 dos diretores se demitiram, o vice-presidente de operações, também. Foi substituído por um amigo de James. Os trilhos de aço foram lançados no deserto mexicano, ao mesmo tempo que eram dadas ordens para reduzir a velocidade dos trens da Rio Norte, porque a ferrovia estava imprestável. Uma estação de concreto armado, com colunas de mármore e espelhos, era agora erguida no meio da poeira em uma praça não pavimentada em uma vila mexicana, enquanto uma composição de carros-tanque carregando óleo despencava de um barranco num monte de lixo porque um trilho se fendera na linha Rio Norte. Elísio Yacht não esperou pela decisão da justiça para saber se o acidente fora de fato fortuito, como afirmava James Taggata. Ele transferiu o transporte de seu óleo para Fênix Durango, uma obscura ferrovia, ainda pequena, que estava lutando, mas lutando bem. Isso funcionou como um foguete para Fênix Durango, impulsionando-a. Daí em diante, ela cresceu na mesma medida em que cresciam a petróleo Yacht e as fábricas localizadas nos vales vizinhos. Enquanto isso, os trilhos da linha San Sebastián se estendiam, ao ritmo de 3 km por mês, atravessando as plantações irrigadas de milho do México. Dagny tinha 32 anos quando disse a James que ia se demitir. Ela pusera em funcionamento o departamento de operações nos últimos 3 anos, sem qualquer título, reconhecimento nem autoridade. Fora derrotada pelas horas, pelos dias e pelas noites empenhados em lidar com a interferência do amigo de Jim que ocupava o cargo de vice-presidente de operações. O homem não tinha um programa, e todas as decisões que tomava eram, na realidade, dela, mas ele só agia depois de ter feito tudo para dificultar as coisas até o impossível. O que ela levou ao irmão foi um ultimato. Ele dissera: mas, Dagny, você é uma mulher. Uma mulher como vice-presidente. Nunca se ouviu falar. A diretoria não aceitará. E ela responderá: então me demito. Não pensou no que faria com o que lhe restava da vida. Deixar a Taggata Transcontinental era como ter as 2 pernas amputadas. Pensou que deixaria a coisa acontecer e depois aguentaria as consequências. Nunca entendeu por que a diretoria votou unanimemente nela para o cargo de vice-presidente de operações. Foi ela quem finalmente lhes deu a linha San Sebastián. Quando assumiu, a construção se arrastava havia 3 anos. 1/3 dos trilhos estavam colocados. Os custos já haviam ultrapassado o total autorizado. Ela demitiu os amigos de Jim e arranjou um empreiteiro que completou o serviço em 1 ano. A linha San Sebastián agora estava funcionando. Não havia ocorrido nenhum aumento significativo de pedidos, nem havia trens carregados de cobre. Algumas poucas cargas desciam ruidosamente das montanhas de San Sebastián, a longos intervalos. As minas, disse Francisco de Anconia, ainda estavam em fase de instalação. E o escoamento de dinheiro na Taggata Transcontinental não parava. Sentada em seu escritório, como fizera tantas vezes, Dagny tentava equacionar o problema de quantas e quais vias poderiam responder pela salvação da companhia e em quanto tempo isso seria possível. A linha Rio Norte, se reconstruída, resolveria tudo. Enquanto olhava as listagens de números e dados que anunciavam perdas e mais perdas, não. Pensava na longa e desarrazoada agonia da ferrovia do México. Pensava num telefonema: Ant. Você pode nos salvar. Pode nos fornecer trilhos no menor prazo e com a maior carência possível. Uma voz lhe responderá com calma e firmeza: claro que sim. Esse pensamento era um ponto de apoio. Ela se inclinou sobre as folhas de papel na mesa, achando subitamente fácil se concentrar no trabalho. Havia pelo menos uma coisa que não parecia falhar quando se precisava dela. James cruzou a antessala do escritório de Dagny ainda mantendo o tipo de confiança que sentirá entre seus companheiros no bar, meia hora atrás. Quando abriu a porta, no entanto, a confiança se evaporou. Cruzou a sala na direção da escrivaninha como uma criança que é encaminhada para o castigo e acumula o ressentimento que sentirá no resto da vida. Ele viu uma cabeça que se inclinava sobre folhas de papel, a luminária da escrivaninha fazia brilhar fios desgrenhados de cabelo, uma blusa azul que se alçava até os ombros, frouxa, em dobras largas, dando ideia do corpo delgado. De que se trata, Jim? O que você está planejando para a linha San Sebastián? Ela levantou a cabeça. Planejando? Como? Que tipo de programação você estabeleceu e que tipo de trens? Ela riu. Era um riso alegre e um pouco cansado. Você precisa realmente ler os relatórios que vão para o gabinete da presidência. Pelo menos de vez em quando. O que você quer dizer? Estamos obedecendo a esse horário na San Sebastián há 3 meses. Um trem de passageiros por dia. Pela manhã. E um trem de carga, dia sim, dia não. Meu Deus! Num ramal dessa importância. Esse importante ramal não paga sequer esses 2 trens. Mas o povo mexicano espera de nós um serviço excelente. Pois é, eles precisam de trens. Para quê? Para desenvolver as indústrias locais. Como podem se desenvolver se não lhes damos transportes? Eu não acho que eles vão desenvolver indústria nenhuma. Esta é apenas sua opinião pessoal. Não sei com que direito você cortou nossa programação para a linha. Só o transporte de cobre vai pagar todos os custos. Quando? Ele olhava para Dagny. Seu rosto mostrava a satisfação de alguém que vai dizer alguma coisa ferina. Você não duvida do sucesso dessas minas de cobre, dúvida. Principalmente se sabe que é Francisco de Anconia quem está no comando, não é? Ele colocará ênfase no nome de Anconia enquanto olhava para ela. Ele pode ser seu amigo, mas, meu amigo. Pensei que ele fosse seu amigo. Ela disse com firmeza, há 10 anos que não é mais. Que pena, não. Assim mesmo, ele é um dos mais hábeis homens de negócios do mundo.
Nunca se deu mal em nenhum empreendimento e enterrou vários milhões do seu próprio dinheiro nessas minas. Logo, podemos fazer fé no seu julgamento. Quando você vai perceber que Francisco de Anconia se transformou num vagabundo inútil? Ele sorriu por entre os dentes. Sempre achei isso, quanto ao caráter dele. Mas você não tinha a minha opinião. Você achava o contrário. E com que veemência? Com certeza você se recorda das nossas discussões a esse respeito, não? Preciso lhe lembrar alguma das coisas que você disse dele. Porque, quanto ao que você fez, posso apenas imaginar, você quer discutir. O assunto Francisco de Anconia. Foi para isso que veio até aqui. O rosto dele mostrava raiva de ter fracassado, pois o dela não exprimia nada. Você sabe muito bem por que foi que vim aqui. Explodiu ele. Ouvi coisas incríveis sobre nossos trens no México. Que coisas? Que tipo de trens você está botando para rodar por lá? Os piores que pude encontrar. Você confessa isso. Informei a você por escrito em diversos relatórios. É verdade que está usando locomotivas a lenha. Ed as encontrou em alguma oficina abandonada lá na Louisiana. Nem conseguiu descobrir o nome da empresa. E é isso que você está pondo para rodar como trens da Targata. Que diabos está havendo? Quero saber que diabos está havendo. Ela falou de modo uniforme. Olhando firme para ele, se você quer saber, não deixei nada senão lixo na linha San Sebastián, e mesmo assim, pouco. Tirei tudo o que pude de lá. Locomotivas, oficinas, até as máquinas de escrever e os espelhos. Tirei tudo do México. Por que cargas d'água? Para que os saqueadores não tenham muito que pilhar quando nacionalizarem a linha. Jamie se levantou de um salto. Isso não vai ficar assim. Desta vez você não escapa. Ter a audácia de usar de um recurso tão... Só por causa de uns rumores sem fundamento, quando nós temos um contrato de 200 anos, Jim disse ela devagar, não há um só vagão, máquina ou tonelada de carvão que possamos desperdiçar em qualquer parte da rede. Não permitirei isso, absolutamente não permitirei uma política tão insultuosa para com um povo amigo que precisa de nossa ajuda. O acúmulo de bens materiais não é tudo. Afinal de contas, há outros valores, ainda que você não consiga entendê-los. Dagny pegou um bloco e um lápis. Muito bem, Jim, quantos trens você quer que eu coloque na linha San Sebastián? Hein? Quais os cortes que você quer que eu faça nas demais linhas para conseguir as locomotivas a diesel e os vagões de aço? Não quero que faça cortes em linha nenhuma. Então onde vou conseguir o equipamento para o México? É a você que compete conseguir. É o seu trabalho. Não posso fazê-lo. Você vai ter de decidir. É o seu velho truque sujo de sempre. Jogar a responsabilidade para cima de mim. Aguardo ordens, Jim. Não vou deixar você me tapear desse jeito. Ela deixou cair o lápis. Neste caso, a linha San Sebastián permanecerá com o mesmo esquema. Espere até a reunião da diretoria no próximo mês. Exigirei uma definição precisa sobre a autoridade do Departamento de Operações para ultrapassar suas atribuições desse modo. Você vai ver. Assuma a responsabilidade. Ela já tinha retomado seu trabalho antes mesmo de a porta se fechar depois que James Taggart saiu. Quando terminou, empurrou os papéis para um lado e olhou. Para fora, o céu estava negro e a cidade tinha se transformado numa massa de vidro iluminado sem alvenaria. Levantou-se relutante. Lamentou um pouco a pequena derrota que era sentir-se cansada, mas não tinha como escondê-lo, esta noite. As salas externas do escritório estavam vazias. Sua equipe já havia saído. Somente Ed Vilés estava lá, em sua escrivaninha, no seu compartimento envidraçado que parecia um cubo de luz em um canto do amplo salão. Acenou para ele, ao sair. Não tomou o elevador que levava ao vestíbulo do edifício. Preferiu o que levava à plataforma do terminal Taggart. Gostava de passar por ali, a caminho de casa. Sempre achará que a plataforma era como um templo. Olhando para cima, para a cobertura distante, via sombrias abóbadas suportadas por gigantescas colunas de granito e os topos das amplas janelas envidraçadas em meio à escuridão. A abóbada principal tinha a paz de uma catedral, que se espalhava, protetoramente, acima da atividade febril dos homens. Dominando a plataforma, mas ignorada pelos viajantes, por ser uma visão a qual já se haviam acostumado, estava a estátua de Nathaniel Taggart, fundador da rede. Dagny era a única pessoa que parecia lhe dar atenção. Jamais a ignorava ao passar por ela. Olhar para aquela estátua, enquanto atravessava a plataforma do terminal, era a única espécie de oração que ela conhecia. Nathaniel Taggart tinha sido um aventureiro paupérrimo, que viera de alguma parte da Nova Inglaterra e terminara construindo uma estrada de ferro que cruzava o continente, no tempo dos primeiros trilhos de aço. Sua ferrovia permanece. Sua batalha para construí-la tinha se transformado numa lenda, porque o povo preferia não entendê-la ou não acreditar que fosse possível. Ele jamais acreditara que os outros tivessem o direito de fazê-lo parar. Estabelecia suas metas e rumava para elas em linha reta, como os seus trilhos. Nunca procurou empréstimos, bônus, subsídios, concessões de terra ou outros favores oferecidos pelo governo. Obtinha dinheiro diretamente dos homens que o ganhavam, indo de porta em porta das portas de móvel dos banqueiros até as portas de ribas das fazendas solitárias. Nunca falava do bem público. Apenas dizia. As pessoas que teriam um bom lucro com a sua ferrovia, dizia-lhes por que motivo esperava bons lucros e lhes expunha suas razões. Eram boas. Por todas as gerações que se seguiram, a Taggart Transcontinental se manteve como uma das poucas que não entraram em bancarrota e a única cujo controle acionário permanecia nas mãos dos descendentes de seu fundador. Enquanto esteve vivo, o nome de Nat Taggart não foi famoso, mas teve alguma notoriedade. Era mencionado não com reverência, mas com uma espécie de curiosidade ressentida, e se alguém o admirava, era da maneira como se admira um bandido bem-sucedido. No entanto, nem sequer uma moeda dos seus bens havia sido obtida por meio da força ou da fraude, ele não era culpado de nada, exceto de possuir sua própria fortuna e de não esquecer nunca que ela lhe pertencia. Sussurravam muitas histórias a seu respeito. Dizia-se que no selvagem meio-oeste ele havia assassinado um político que tentará anular um título que lhe fora concedido, na ocasião em que sua ferrovia estava sendo construída na região. Alguns políticos haviam planejado fazer fortuna com títulos da Taggart, vendendo na baixa. Nat Taggart foi acusado de homicídio, mas a acusação jamais foi provada. A partir de então, ele nunca mais teve problemas com políticos. Dizia-se que Nat Taggart tinha enterrado sua vida na ferrovia muitas vezes. Mas houve uma vez em que ele enterrou mais do que a vida. Precisando urgentemente de fundos, com a construção da ferrovia suspensa, ele jogou por 3 lances de escada abaixo um distinto cavalheiro que lhe fora oferecer um empréstimo do governo. Depois ele empenhou a própria mulher num empréstimo que fez com um milionário que o odiava. Mas admirava a beleza de sua mulher. Repôs a dívida em tempo hábil e não perdeu o que dera como garantia. Tudo foi feito com o consentimento da esposa. Ela era uma mulher belíssima, descendente da mais nobre família de um estado sulista, que havia sido deserdada pela família porque fugira para casar com Nat Taggart quando ele era ainda apenas um pobre e jovem aventureiro. Às vezes Dagny lamentava ter Nat Taggart como ancestral. O que ela sentia por ele não se enquadrava nas afeições automáticas das relações familiares.
Não queria que o seu sentimento fosse do tipo que normalmente as pessoas acham que esse deve ter por um tio ou por um avô. Ela era incapaz de amar o que quer que fosse senão por escolha sua, e não gostava de se sentir pressionada. Mas, se tivesse sido possível escolher um ancestral, ela certamente teria escolhido Nat Tagartha, numa homenagem voluntária e com toda a gratidão. A estátua de Nat Tagartha tinha sido copiada de um desenho que um artista certa vez fizera dele, único registro de sua aparência. Ele viverá até ficar bem velho, mas não se podia pensar nele senão como aparecia no desenho, jovem. Na infância, a estátua tinha sido para Dagny o primeiro conceito de exaltação. Quando a mandavam para a escola ou para a igreja e ouvia alguém usando aquela expressão, julgava de imediato saber o que diziam, pensava na estátua. A estátua mostrava um jovem alto, magro, com um rosto anguloso e firme como se encarasse um desafio, encontrando alegria nele e na sua capacidade de enfrentá-lo. Tudo o que Dagny queria da vida se resumia em conseguir para o próprio rosto uma expressão como aquela. Hoje olhava para a estátua enquanto caminhava. Era um descanso momentâneo, como se uma carga que ela não conseguia dar nome de repente se tornasse leve e uma brisa lhe tocasse a fronte. Em um canto da estação, perto da entrada principal, havia uma banca de jornais. O proprietário, um homem calmo e cortês, estava atrás de seu balcão havia 20 anos. Tivera uma fábrica de cigarros, mas ela fora à falência, e ele tinha se resignado à obscura solidão de sua pequena banca no meio do eterno turbilhão de passantes que não conhecia. Já não tinha família ou amigos vivos. Tinha um passatempo que era seu único prazer, reunia cigarros do mundo inteiro em sua coleção particular. Conhecia todas as marcas que já haviam sido fabricadas. Dagny gostava de parar na sua banca, a caminho de casa. O velhinho lhe parecia fazer parte do terminal Tagartha, como um cão de guarda muito fraco para exercer sua vigilância, mas encorajador, pela lealdade de sua presença. Ele gostava de vê-la aproximar-se, pois o divertia pensar que só ele conhecia a importância daquela jovem mulher com um casaco esportivo e um chapéu inclinado ao acaso na cabeça, que, apesar de sua posição, saía anônima da multidão, na direção dele. Naquela noite ela parou, como de costume, para comprar um maço de cigarros. Como vai a coleção? Perguntou. Conseguiu alguma novidade? Ele sorriu meio triste, balançando a cabeça. Não, senhorita Tagartha. Não estão lançando marcas novas no mundo. Até as antigas estão desaparecendo, uma a uma. No momento só umas 4, 5. No passado eram dúzias delas. As pessoas não estão fazendo mais nada de novo. Voltarão a fazer. Isso é temporário. Ele olhou para ela e depois falou, eu gosto de cigarros, senhorita Tagartha. Gosto de pensar no fogo contido na mão de um homem. O fogo, aquela força poderosa, domada na ponta dos dedos. Penso muito nas horas que um homem passa sozinho, olhando a fumaça de um cigarro, pensando. Penso nas grandes coisas que nasceram desses momentos. Quando um homem pensa, há uma luz acesa em sua mente. É justo que a brasa do cigarro apareça como uma representação disso. E eles por acaso pensam? Perguntou ela, sem querer. Então parou. A pergunta era uma angústia pessoal sua e não queria discuti-la. O homenzinho a olhava como se tivesse flagrado a parada súbita e a tivesse compreendido muito bem, mas não comentou. Disse. Não gosto das coisas que estão acontecendo às pessoas, senhorita Tagartha. O que, exatamente? Não sei. Mas eu as venho observando há 20 anos e estou vendo a mudança. Elas costumavam passar as pressas por aqui, e era bom vê-las. Era pressa de homens que sabiam aonde estavam indo e ansiavam por chegar lá. Mas, agora, as pessoas correm porque estão com medo. Não são dirigidas por nenhuma força, são movidas pelo medo. Não estão indo a parte alguma, estão fugindo. E não acho que saibam do que desejam fugir. Não se olham entre si. Estremecem quando são tocadas. Elas riem muito, mas é um riso feio. Não é de alegria, é como uma súplica. Não sei o que está acontecendo com o mundo. Ele deu de ombros. Ora, pois, quem é John Galt? É só uma frase sem sentido. Dagny se surpreendeu com o tom cortante da própria voz e acrescentou, como quem se desculpa, não gosto dessa gíria vazia. Que quer dizer? De onde veio? Ninguém sabe, disse. Ele lentamente. Por que é que as pessoas continuam repetindo, já que ninguém parece saber ao menos o que significa? E, no entanto, todos a usam como se soubessem. Por que isso a perturba? Não gosto do que as pessoas parecem querer dizer quando a pronunciam. Eu também não gosto, senhorita Tagartha. Ed Villers jantava no refeitório dos funcionários do terminal Tagartha. Havia um restaurante no prédio, frequentado pelos executivos da companhia,